Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! A vida lá fora, por que os brasileiros adoram a Itália? Boa pergunta. Bentornati amigos di Buongiorno San Paolo, hoje estamos em um estúdio novo, incrivelmente com 3 amigos aqui do Brasil, mas na Itália, né? Aqui estamos nos estúdios de A Vida Lá Fora, que nos deram, digamos, o estúdio por uma meia horinha, uma hora para gravar um episódio do Buongiorno São Paulo. Então vamos lá. Primeiro, quero agradecer todos vocês, amigos, ouvintes do Buongiorno, que se inscreveram no YouTube e que escutam o Buongiorno São Paulo no Spotify. Agradeço também os patrocinadores, como sempre, a Dollare, né? Uma agência de câmbio, um consultor de câmbio muito bom e um amigo também. E o Palazzo Gherardi, para quem quiser experimentar, né, a vida em Florença. E, bom, voltamos no episódio de hoje, então apresento vocês os nossos amigos aqui de Vida Lá Fora, o Marcos aqui, tchau. Opa, prazer. Prazer. Bem-vindo, né? Bem-vindo aqui na sua casa. Lembrando que com prazer é mais caro, né? Aí temos o Éder, tchau, tudo Tchau, bom? amigo. Como vai? Muito obrigado aí pela oportunidade de entrar no Buongiorno São Paulo. Isso mesmo. E o Edipo, né? Isso. Famosíssimo, o seu nome é Edipo espetacular. Rei. É Edipo ou Édipo? No Brasil é Édipo e na Itália é Edipo. Edipo, é. Daí a pronúncia fica a escolha, né? Escolha, né? Bom, então, primeiro vocês criaram esse podcast maravilhoso, eu acho interessante falar, porque são brasileiros que criaram um podcast na Itália, aqui estamos no Lago de Garda, né, Sim. pertinho, né, do Lago de Garda, e criaram esse podcast A Vida Lá Fora para contar a vida dos brasileiros, especialmente aqui na Itália, né. Uhum. E, bom, que também é um negócio muito interessante porque não é sempre aquele paraíso que às vezes se mostra no Instagram. É isso aí. Justamente. O objetivo do podcast realmente foi isso, né? Na primeira reunião que a gente fez e tomamos 2 garrafas de vinho, aí veio a ideia do podcast, né? Era justamente essa de contar a história de brasileiros, né? Que vieram pra cá e acabaram vendo que não é um mar de rosas a vida de imigrante, né? Então, sim, a gente já estamos aí com 40 episódios, né, de pessoas que vieram aqui e contaram as suas histórias. Quase um ano de histórias, né? Publicados já. Começamos em outubro, né? Primeiro episódio. Então os 3 foram nossos episódios. São, acho que 9 meses, né? Então é muito trabalho para nem um ano, né? Muito trabalho. Isso, tem uma boa aceitação, até porque são histórias reais, né? São histórias de pessoas que... É uma já coisa apanharam. parecida com o que a gente fazia talvez no comecinho do Buongiorno, contar histórias reais, né, do dia a dia das pessoas, naquela época era italianos lá no Brasil, e então é muito interessante. E vocês não param no Natal, nas férias, né? Não. O podcast continua. O podcast continua. Até porque nós somos em 4, né? Somos nós 3 e o Samuel, que é o nosso editor. Então a gente vai se revezando até... O Éder foi pro Brasil, ficou um mês em março, né? Sim. E ficou eu e o Ed aqui entrevistando o pessoal e o Samuel editando os vídeos. Então, quer dizer, eu quero ir pro Brasil no final do ano. Provavelmente vai ficar os 2 aí. É uma boa. Acho que é uma coisa assim bem interessante, porque a gente acaba se ajudando.
né? A gente desde o início já tinha bem claro isso, que se a gente precisasse um sair, o outro sair, não tem essa coisa assim de ficar, porque isso, porque aquilo, né? A gente sabe que cada um tem os seus compromissos e na medida do possível a gente tá sempre aqui, sempre participando. Até hoje não faltou nenhum podcast, Marcão, né, Marcão? Não, eu sou invicto. Sempre ali. Eita, eu invicto, não faltei nenhum, é verdade. É isso aí. Então... Mas é muito interessante, eu acho que digamos, a constância, né, vai te dando a oportunidade de crescer, porque se você começa a falar, por exemplo, Itália, né, aqui, agosto a gente não grava, agosto a gente não publica, aí fica um mês sem nada. Né? Até porque o algoritmo próprio do YouTube, ele penaliza as contas que não tem constância nas postagens, né? Então, a gente acaba tendo episódios gravados já, né? E depois já programados para serem acumulado, né? Exato, uma acumulação se diz, né? Um acúmulo de episódios, né? Nesse momento a gente está com 3 acumulados, né? Mas é uma média de 5, né? O ideal seria um pouquinho mais. 4, 5. Mais prontos, preparados ou ainda para editar? Prontos, né? Prontos. Esse é bom, esse é bom. Acontece alguma coisa, sabe? Você tem ali um episódio ou 2, tem que pular um domingo, não tem problema, o episódio sai, entendeu? Isso é importante. Como aconteceu aí esses dias atrás aí, que não foi feito gravações no domingo, mas porém o episódio já estava pronto para ir na quarta-feira, né? Que é o dia que vai o episódio pro ar no YouTube. Que a dificuldade não é você fazer. Pra você fazer, você faz. É o resto, né? Manter, né? Manter a constância. Como teve uma entrevista ali do Whindersson, né? O Whindersson Nunes, conhecidíssimo no Brasil, um comediante muito famoso. Começou também pela internet, explodiu no Brasil inteiro pela internet. Ele falando sobre a importância da constância e a dificuldade que ele tem de fazer piadas até hoje, né? Afinal de contas, são anos já fazendo vídeos praticamente toda semana e pra achar a pauta pra tudo isso, né? É uma dificuldade enorme. Eu acho que pro podcast também, né? Apesar de a gente estar falando com pessoas e falando com pessoas sobre histórias reais, histórias, né, particulares, a gente tem que, né, buscar convidados que tenham histórias interessantes, né? Afinal de contas, tem bastante brasileiro, mas não é assim um infinito, né? Não são todas as histórias que seriam legais de contar aqui, entendeu? A gente procura trazer pessoas que vão agregar valor para nossa audiência, vão dar aquela dica de ouro, aquele macete, sabe? Ou uma história inspiradora que vai acabar inspirando o ouvinte, né? Sim. E também, né, tem um problema do social media, né? Das redes, que você no Instagram é todo dia alguma coisa diferente. Você não tem coisa diferente todo dia, porque você não viaja todo dia, você não tem um dia, né, bacana para contar todo dia, então fica muito difícil alimentar essa fome, né, de conteúdo. É verdade. Eu até acabei mostrando aí, nessa semana que passou aí nos stories do podcast, a minha rotina de trabalho, né, que eu trabalho com pintura e cartão gesso e tal, e eu fiz lá uns 15 stories montando um passo a passo de como pintar uma parede, de como fazer uma linha perfeita. Então, quer dizer, isso aí, querendo ou não, gera um estresse pra mim, entendeu? Sim. Porque eu também não posso largar o que eu tô fazendo, que é aquilo que realmente que me sustenta, sabe? Mas beleza, eu tava trabalhando sozinho, então assim, vou fazer. Ainda não dá pra ser influencer, né? Não dá pra ver. Não, automaticamente a gente já é influencer, porque pessoas acabam nos assistindo, entendeu? Sim. Só que, porém, a gente não tá ainda vivendo disso, né? Sim, Quem dera, né? Sinceramente, eu particularmente admiro muito, e admirei muito, assim, a atitude do Marcos, porque eu sei o quanto é difícil no dia a dia você parar, fazer um vídeo, você parar e ver um melhor ângulo, você pensar um pouco no podcast, porque afinal de contas, ele, assim como nós, né, eu com a parte de panificação, que faço toda a parte de gestão ali do laboratório, né, da rede, depois a gente vai estar falando um pouco sobre a rede, mas meu irmão também com a parte administrativa, é muito complicado você parar o teu dia a dia para você fazer um vídeo, fazer 2 vídeos, entendeu? Não, é um trabalho totalmente à parte, né? À parte, é verdade. Bom, mas então, vamos lá com vocês, com a história de vocês, né? Primeiro, os 3 são empresários aqui na Itália, pequenos empresários, né? O Marcos tem um negócio de construção, né? Isso, ele trabalha com reforma, pintura e cartão gesso, né? O drywall. Cartão gesso fala em português também. Gesso cartonado. Gesso cartonado, isso mesmo, né? Isso. A gente faz reforma em apartamentos, em salas comerciais. E há 2 anos atrás, no começo da pandemia, eu me vi obrigado a pular de setor, né? Porque até então eu trabalhava em restaurantes,
eu era garçom, trabalhei de barista em restaurantes. Acabei também em 2018 trabalhando com o Edipo e o Éder nas pizzarias. E chegou ali começo de 2020, eu já estava na construção, fazendo, entre aspas, um bico. E acabei já me enquadrando e seguindo essa estrada, que é a estrada da construção civil. E depois também você entrou como sócio investidor, digamos, da Baseggio, que é também o negócio do Éder e do Edipo, né? Isso, Em 2018, né, o Edipo me convidou para trabalhar com eles, né, no segundo ponto venda, que era aqui em Bardolino. E a gente acabou trabalhando junto. Eu gostei muito da metodologia, do modelo de negócio, né, da gestão, da qualidade de produto, da cordialidade como era oferecida o produto para o cliente. Eu me interessei e eu falei pro Edipo, vamos abrir uma pizzaria junto, né, Edipo? Aí o Edipo, tem que ter dinheiro. Né? Mal sabia ele que eu estava economizando uma grana para comprar um apartamento, né? Eu tinha um pouco de dinheiro guardado. E aí a gente acabou entrando em sociedade e abrimos a primeira pizzaria em sociedade, né? Que foi o nosso terceiro ponto venda da rede, né? Que foi aqui na cidade de Pachengo, aqui no Lago de Garda. Sim. E daí depois entrou mais um outro funcionário, que era o Alisson. Abrimos em Verona. Em Verona, nosso segundo ponto venda. E aí que era o segundo ponto venda da segunda empresa, no caso, né? São duas empresas. Quando o Marcos entrou, a gente abriu automaticamente uma nova empresa, onde ele era sócio, né? E gestia daí o local de Pachengo. O Alisson entrou, essa segunda empresa adquiriu seu segundo ponto venda e a gente tinha no total de 4, onde eles eram na segunda empresa com 2 pontos. Sim. Então vamos resumindo um pouco. A Baseggio, ela é uma empresa que faz pizza, mas na verdade tem um pouco de revolução, né? Uma estratégia inovadora no jeito de fazer a pizza. Vocês têm um laboratório, né? Que montaram, que é centralizado. E isso é o sucesso das pizzarias, né? Isso. O que acontece? Quando você abre um local, você praticamente se torna escravo do próprio local. Quando você faz pizza clássica italiana, vamos falar da velha pizzeria Itália. Por quê? Você chega no local de manhã, você vai ter que fazer a massa, porque você não tem uma estrutura estandarizada, vamos supor assim. Você chega, você tem que fazer, que foi o que eu e o Éder nos deparamos quando a gente abriu a primeira pizzaria. Por quê? Eu e ele saímos de um local onde a gente fazia 200 pizzas por dia, pizza redonda clássica, e fomos pegar essa pizzeria Italio. Beleza, abre a pizzeria Italio, como que funciona o sistema? Você tem que assar a base. Sim. Aí você tem que preparar ela, rechear ela, colocar os insumos, preparar a pizza, colocar exposta, o cliente compra, né? E você faz o caixa, né, do dia. Esse é o sistema. Você vende e faz no final do dia você tem o dinheiro no caixa. Mas e para amanhã? Volta, faz a massa, assa, prepara e vende, entendeu? Quando você trabalha um sábado, você faz lá um bom caixa, vende tudo. Pro outro dia, acabou a massa. Aí você tem que fazer à noite. Aí tu vai até 1 da manhã fazendo a massa. De manhã você tem que vir cedo, assar aquela massa, porque ela tem que ser preparada com o empasto já, com a massa fria. Ela não pode estar quente ainda, porque senão esmaga, né? Então, o que aconteceu? Que eu e ele nos deparamos trabalhando até 1 da manhã, vindo às 5 da manhã assar, preparar para meio-dia estar pronto, para fazer mais um domingo fodão, e daí terminar às 11 da noite, empastar até a 1, e na segunda, de repente, o vizinho fechava e trabalhava de novo. E às 5 da manhã a gente tinha que estar lá pra assar. A gente fez um ano assim, né? Foi um ano fugido. Foi um ano assim que eu dormia umas 4 horas por dia, mas não tinha, tipo, fim, né? O trabalho não acabava, fazia, né? pra vender no dia já. Tipo, era uma estrutura muito pequena. Quando a gente completou... é a realidade, claro, mas é a hoje. realidade de muitos hoje. De muitas pizzerias, pequenas realidades que realmente escravizam quem está ali dentro. Nossa. E até tem uma questão interessante, assim, que a chave virou quando a gente completou os 4 locais, né? Mas daí, por que a gente abriu o segundo? Porque daí o Éder, a gente começou a trabalhar e começou a sobrar um dinheiro, né? Eu tive um dia resultado. Aí o Éder falou assim, a única coisa que a gente precisa, cara, é mais um local. Porra, se a gente já tá sobrando dinheiro com um, vamos abrir 2, porra. Né? Qual foi o problema quando a gente abriu o segundo? Exato, a própria estandarizar, a questão assim, tipo, por exemplo, tinha uma pizzeria e um laboratório. A segunda pizzeria tinha o seu próprio laboratório. Dentro, né? Dentro, né? As suas então cada uma fazia de um jeito. A gente tentava fazer a mesma coisa, mas não funcionava.
né? Não funcionava porque uma maceira bate de uma forma, outra maceira bate de outra forma, não importa como você... A temperatura do local à noite é diferente. Por causa da Entendeu? metratura. A entendeu? água é diferente, porque não significa que o mesmo pH daquela água tá igual a essa. Então, no final, o resultado vai ser diferente. Sim, sim. Então, uma pizzaria assava bem a pizza, na outra ficava baixa. Na outra crescia, na outra ficava baixa. Entendeu? Aí o cliente reclamava, mas eu fui em Bardolino era mais alta, era mais baixa, entendeu? Começou uma série de problemas que até então a gente não tinha. A gente já tinha um monte de problema. Mas E era... aumentou os problemas, abrindo a segunda. Sim, sim. Entendeu? E abrindo a terceira do Marcos, triplicou os problemas. Porque a gente tinha 3 produções separadas. E ainda assim nós mantivemos a produção separadas até a quarta pizzeria. Quando a gente abriu a quarta pizzeria, Aí não deu mais. eu e meu irmão tínhamos assim saído um pouco daquela realidade de só dentro da pizzeria, mas assim fazendo cursos, né, participando de palestras e tudo mais, a gente descobriu que existem os procedimentos. Né? Toda a empresa alimentícia, podemos dizer assim, um laboratório, tem um procedimento bem definido, né? um processo bem definido na produção. Né? Não só na produção, como, por exemplo, assim... Vamos só voltar um pouquinho para o pessoal entender, para não ficar muito confuso. Todo mundo que chegava na nossa pizzeria, comia, gostava da nossa pizza, perguntava, é um franchising? Porque desde o início a gente procurou fazer já o guardanapo com a nossa logomarca, a caixa o bonitinha, sotoprato com a caixa nossa... muito o linda, sotoprato, né? não, como É é que fala? aquela ali, né? Isso, a toalha. Isso, a toalha da exatamente. mesa, A caixa. Então a gente sempre investiu nesse lado, né? No reforçar a marca. Então as pessoas já perguntavam sobre franchising, sobre ser uma empresa franchising. Bonito. E a gente então decidiu ir atrás. O mais importante é que eu já provei a pizza, tá? Então podem ficar sossegados que a pizza tá boa. O que aconteceu? Com todos esses problemas que saíram fora dessa abertura Sim. de pizzarias, aí o Alisson, que era o nosso funcionário na época, que era um dos bons funcionários que a gente tinha, ele falou assim, cara, eu tô tentando ir pra Alemanha, porque eu já tinha trabalhado na Alemanha e tal, queria sair fora, né? Aí eu falei, não, vamos segurar o cara, né? Tentar propor pra ele entrar com o Marcos. Né, na sociedade do Marcos. Daí a gente pensou, como é que a gente faz para atrair um funcionário que até então estava com pouco dinheiro guardado. Sim. E a gente precisava comprar, ou ele precisava comprar uma parte e precisava entrar com dinheiro, porque eu te quero bem, mas eu não vou te dar uma parte da minha empresa de graça. Entendeu? Claro. Então, como é que funciona? Aí a gente teve essa ideia, a gente fez uma operação que foi bonita, né? É poesia essa, né? Porque o que acontece? Essa operação a gente precisava de dinheiro, e que ninguém tinha, porque o Marcos já tinha investido o dinheiro dele, já tinha comprado a pizzaria, então a empresa estava recém-aberta, tinha 6 meses, né? Pré-Covid, isso é 2019. Empresa com 6 meses, trabalhando lá em Patiengo, trabalhando bem e tudo dando certo. Aí o Alisson queria sair fora. Não, vamos abrir uma pizzaria com você, Alisson. Como? Vamos fazer assim. Nós tivemos essa ideia. Vamos no banco e vamos nos propor para pegar um financiamento para comprar uma pizzaria. Mas o banco não vai dar o financiamento, porque a empresa é jovem. Então, a empresa sendo jovem, o banco vai precisar de garantia. Aí a gente faz uma triangulação. A gente vai no Confidi, que é um órgão aqui italiano que faz garantia de crédito. Sim. Né? Então a gente apresenta para o Confidi essa proposta. Mas o Confidi vai querer que a gente entre com uma entrada. E a gente faz o Alisson pedir um financiamento privado no banco para fazer essa entrada. Então o Alisson assume uma pica, que é assumir o dinheiro do financiamento da parte dele. Nós assumimos como empresa uma outra pica maior ainda, que é a comprar a empresa, mas o banco vai financiar porque ele é garantido pela Confidi. Então a Confidi ganha a parte dela, a comissão, né? Incrível. Aí a gente fez essa triangulação. Incrível. Cara, deu certo, cara. O Marcos acabou entrando de sócio numa pizzaria, conseguiu 2. Ganhou 2. Ele não investiu mais dinheiro pra segunda. Ele aceitou a entrada do segundo sócio, que foi o Alisson. O Alisson fez um financiamento privado. E acabou, então, no caso, assumindo essa financiamento privado foi feito com o banco ou com o Confidi? Foi feito com o banco. O Confidi foi com a empresa. O Confidi foi para a empresa. Para a empresa. O Confidi garantiu o financiamento da empresa. Mas o Confidi seria um órgão da Confcomércio, por exemplo, da Regione Veneto, que ele tem uma gestão privada. Sim. Né, e eles são no Brasil é como se fosse associação comercial, tipo, né? Uma associação comercial regional, né? Isso. Aí, o que aconteceu? O Marcos comprou uma pizzaria e no final acabou com 2. O Alisson comprou uma pizzaria e acabou com 2. Nós, como empresa,
não investimos dinheiro nem para do Marcos e nem para do Alisson, mas nós temos 2 também. Todo mundo saiu ganhando. Bem-vindos a Buongiorno Finanza. Esse não é nem Buongiorno Business, né? Esse é Buongiorno Finanza. Esse foi o próprio uma operação que todo mundo saiu ganhando. Foi Entendeu? muito boa. Aí, com isso, inauguramos dia 13 de dezembro. Veja bem, dia 8 de dezembro eu recebi a ligação. Porque eu fazia assim, né? Eu ia na agência imobiliária. Aí a gente conseguiu achar uma pizzaria legal lá em Verona pra comprar e pá. Aí o Marcão foi junto, né, Marcão? Nós fomos nós 4 na agência imobiliária pra procurar uma pizzaria. A Confide falou, então acha a pizzaria, porra, que nós precisamos financiar vocês. Aí vamos achar essa pizzaria. Fomos lá na agência imobiliária. O cara falou, tem essa pizzaria aqui, Brai Butei, lá em Verona. Eu falei, Brai Butei, então entre uma das 10 melhores de Verona. O valor... Tava fechando? Os caras queriam vazar, queriam trocar, né? Entender. Tava com o filho pequeno, não conseguia mais tocar, ele fazia à noite. Mas era franchising também? Não, ele não. Era uma? Ele fumava os beck meio louco Mal lá. sabia ele que tava fazendo o melhor negócio da vida dele, né? Escuta, aí esse cara falou assim, essa pizzaria tá à venda. E o valor é bom. Aí nós combinamos ali uma proposta, o cara falou, mas pra sair daqui, pra me segurar, você tem que deixar um cheque de 5 conto. Já pra segurar o negócio. Sim. Eu já puxei o cheque e já assinei na hora, já larguei. E o Marcão dos olhão assim, cara. Pô, você vai deixar, já vai segurar o negócio? Pô, nós precisamos de uma pizzaria, os caras querem financiar, vamos ter que segurar, cara. Essa é a melhor. Já na hora, já deixamos o cheque de 5 mil, tá? E saímos fora. Quando nós saímos, o cara falou assim, então beleza, nós temos mais ou menos um mês aí pra nós bater o martelo e marcar, porque era dezembro, né? Era novembro, dezembro, pra nós marcar o notaio, que senão depois fecha, sabe? É um casino. Cara, dia 8 de dezembro ele me ligou, vem aqui fazer o inventário, e nós não tínhamos dinheiro ainda, cara. A Confide não dava ok, o banco não liberava a grana. E daí eu fui lá como o cara do dinheiro, cara. Vou lá fazer o inventário. Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem um puto. Sabe? A pizzaria trabalhando, sabe? Nossa. A Zé tinha caído. Aí beleza, fiz o inventário com eles. Aí no dia do notário traz o cheque, tá? O cheque grande. circular, né? O cheque grande, isso, né? O cheque Não grande 5 pra mil. comprar. Não, Pra o cheque comprar. é pra comprar o negócio dos caras. Os caras eles trazem o cheque no dia? Claro! Vamos marcar então o notário? Vamos marcar pra dia 13. 5 dias depois, cara. 13 de dezembro. 13 de dezembro. 13 de dezembro. Marcamos no taio, cara. E eu no banco, cara. Cara, todo santo dia, 2 vezes por dia a gente ligava Cobrava no o banco. banco, Eu cobrava meu irmão ligava no banco, cobrava os caras. Enfim, eles lá do banco, né, depois de que fizeram todo o processo. Dia 12 tocou meu telefone, era 6h30 da tarde, o gerente tava no banco ainda, que não é comum ficar tarde no banco Sim, assim, né? não, claro. O gerente me ligou às 6h30 da tarde, deu certo. Puxa. Que aqui na agência todo mundo sabe quem é o Bazedio. Hoje à tarde tava todo mundo trabalhando pra Bazedio, ele falou. No dia do notário, eu passei no banco, peguei o assento circular do valor inteiro da pizzaria, que não era nosso, até então, num dia antes não tinha o dinheiro. Puxa vida. Fizemos o ato notarilha lá no notário, e dia 14 caímos pra dentro da pizzaria pra Pela quebrar manhã e tu demolir. pegou o cheque? Pela manhã tu pegou o cheque, à tarde nós fomos no notário. Nós fomos na hora no notário. Na hora. Porque chegamos meia Na- hora no mesmo- atrasado. no mesmo na dia, hora. na mesma hora. Na mesma hora, verdade. Pegamos o cheque tipo às 10 e era 10h30 em Verona. É verdade. Saímos assim, no mesmo momento saímos. Chegamos lá atrasado, desculpa, o cheque é quentinho. Nossa Papel senhora. impresso. Foi. Aí Meu, che- é loucura, cara. muito. Olha, eu acho que essa é uma história das mais concretas que eu já ouvi, né, no podcast, porque normalmente a gente fala também de empresas que fazem investimentos grandes e que fazem. Mas, cara, tem Começar do também. zero duro, cara. Talvez para muitas pessoas que estão É ouvindo, muito mais não- interessante. talvez não seja um valor, uma pizzeria, né? Estamos falando o quê? Um valor assim que talvez para muitas pessoas não seja aquilo, né? Mas para nós Negócio. era muita coisa. Não, e era outra, muita grana. vocês estão fazendo um trabalho que não é no seu país. Tudo bem que esse giro que vocês fizeram é difícil também para nós italianos, né? Achar o investimento, achar o financiamento, né? Não é fácil. Sem garantia, né? Sem E garantia. outra ainda mais difícil é começar sem dinheiro e tentar não utilizar o seu dinheiro de caixa vivo, né? Dinheiro vivo, que é o que você estava falando. Você utilizou as várias levas, né? que Sim, fala, as leva? alavancas. Alavancas, as várias alavancas do cara, daquele outro privado, particular, que é uma coisa que eu escuto muito também do meu pai, que ele faz, né? Ele tenta fazer, pelo menos, com as empresas, né? Justo. E esse negócio não é que não é fácil no Brasil, não é fácil em lugar nenhum, porque é uma prática sua. E é uma prática que você faz se você tem aquele negócio chamado, né?
pepino, né? Aquele medo de se ferrar totalmente. Com certeza, com certeza. Tem que ter a vontade de arriscar, tem que arriscar, mas tem que estar ciente do que tá fazendo, né? Porque pra dar um BO ali, pra dar uma treta ali, depois... Cara, o que aconteceu? A gente inaugurou Verona e tava indo tudo às mil maravilhas, cara. A gente 10 dias de pauleira, né, Marcão? Pra reestruturar, né? Até tu ia comentar, né? O ato notario ele foi feito no dia 13 e no dia 14 nós já estávamos lá dentro, nós 4... para fazer a reforma do local, né? Quebrando, que foi destruída pintando, por dentro, foi destruída totalmente e refeita do começo, né? 10 dias a gente inaugurou. Você fez também o gesso cartonado? Tudo. Foi feito a parte de pintura. Só pintura e... Foi demolido o gesso bastante. Foi. Eles faziam uma cozinha fechada, a gente gosta de cozinha aberta, open space, né? Eu gosto que o cliente veja o que eu tô fazendo. E se ele vê, ele tem mais confiança automaticamente no produto que ele tá comendo. Entendeu? Porque se eu venho lá de trás de um buraco lá, trago a pizza, ele diz assim, beleza, mas... O que tem lá? O que tem lá atrás? Em vez, não, nossas pizzarias elas são todas abertas, o cliente tá vendo tudo. E aí foi feito esse processo, esse procedimento aí. Foi tirada essa parede de cartão gesso, né? De gesso acartonado, foi feita a pintura do local, foi feito o revestimento de madeira na parede, colocado o logo, foi pintado, quer dizer, em 10 dias nós estávamos inaugurando a abertura da pizzaria Basede de Verona. E foi trabalhado bem, cara. Os primeiros 10 dias foi trabalhado bem. A gente se olhava assim e dizia assim, cara, vamos ficar rico com esse local. Nós vamos ficar rico. Quanta gente, cara, quanta gente turista. E isto era em Verona, né? Em Verona, dia 23 de dezembro de 2019. Depois de 2 meses fechamos. Nossa. Por causa do Covid. Nós éramos os primeiros da lista pra sumir do mapa. Sumir. Alguns meses depois eu conversei com o cara que vendeu pra gente a pizzaria, né? Sei. Falei pra ele assim, pô, fez um bom negócio, hein? Ele, fiz um bom negócio. Ele fez porque ele vendeu Rapaz, antes, vendeu- né? Botou dinheiro no bolso antes do Covid, cara. Todas as pizzarias perderam 4 vezes o valor. Tipo, estavam sendo vendidas por 20% do valor depois. 5 meses depois. Claro. Todo mundo, se você hoje quiser uma boa pizzaria, você vai comprá-la por um bom preço, porque o consumo mudou, entendeu? Então agora é de você ver a resiliência de quem tá tocando Sim, o do negócio, empresário, né? entendeu? Do produto, a força do produto e a resiliência do proprietário, como que ele tá como que ele tá encarando esse problema. Porque a família que consumia pizza 2 anos atrás, consumia talvez 3 vezes na semana, hoje consome uma vez. Sim, Entendeu? claro. Então, se antes eu precisava de 50 clientes, hoje eu preciso de 75 clientes. Né? Então, E às vezes não tem esses clientes naquela tem, cidade, vilarejo, né? como a gente vive numa isla, a gente diz assim, uma ilha feliz, o Lago de Garda. Lago de Garda, Porque muita... tem uma concentração grande de ricos, ricos. entendeu? A pessoa vem, é bonito, o Lago de Garda é figo. Hoje eu vou gastar um pouquinho a mais. Mas se eu tivesse em Mantova, já tava... se nós tivesse as pizzarias em Mantova, talvez a gente nem tivesse mais pizzaria. É entendeu? verdade. Então Sim, é mesmo, é assim. E outra estratégia, desculpa te cortar, Alessandro, e outra estratégia também foi o ponto de venda lá de Verona, que é um ponto turístico também, porque ele fica na Corso Cavour, entre o Castel Vecchio e a Porta Borsari, que dá acesso à Piazza Erbe. Isso, entendeu? num É uma canal, estrada, né? é uma estrada de muito fluxo, entendeu? Turístico. Então, querendo ou não, o ponto de Verona realmente é um ponto estratégico e acaba também ajudando. Verona né? é uma cidade turística quase o ano todo. Principalmente invernal. Invernal. Principalmente invernal. Sim, Começa ali por setembro, outubro e vai até maio. Agora, por exemplo, tá tranquilo lá. Tem turismo, mas é muito calor. Menos. O pessoal prefere zona mais balneária, né? Sim, tipo lago. uma cidade de arte histórica, né? Então... Mas enfim, gente, a vida aqui fora não é fácil. Não é tão fácil como parece às vezes. Não dá pra se basear nas fotos do Instagram, né? Exato, a gente mostrou, né, o Lago de Garda, comendo a pizza. Show. Mas realmente tem que ter muita resiliência, muita força, né? Tem que ter culhão, né? Culhão. Você tem que ter coragem de tomar risco, né? Tomar risco. Como todo grande empreendedor, um dia toma um monte de risco, se endivida muito para tentar resolver os seus próprios sonhos, né? Para conseguir chegar lá, né? É verdade. Eu acredito que já chegar um momento que você vai dizer assim, esse passo eu tenho que fazer, senão... Não, verdade. Isso com certeza. Pois se é certo ou errado, cabe a cada um julgar, né? Mas o empreendedor tende a tomar mais risco e usar como leva para conquistar as coisas antes. Coisas que seriam feitas com 10, 15 anos,
né, com o próprio dinheiro, com o próprio crescimento, acaba tendo uma leva, fazendo um financiamento e obtendo agora o que ficaria pro talvez futuro. o cara, Alessandro, ele pergunte, mas não é melhor eu ir lá e trabalhar lá como funcionário? Funcionário. Pode ser. Com certeza pode ser. Sim, são visões diferentes, São né? pontos de vista exatamente. diferentes. É diferente, exato, porque assim, se você olha a pandemia, ela né, deu para ver que quem era empresário, que tinha começado, ou que não estava ainda tão forte, Se fudeu. fudeu, deu uma queda, né, inclusive eu. Mas, enfim. Somos dois. Assim, o salário, né, permaneceu, aumentou um pouquinho. Então, naqueles 2 anos, com certeza, um empregado que estava numa boa empresa, ele teve uma segurança boa, caramba. Porque, Sim. ele ficava em casa trabalhando, mas o salário chegava. É. Então, puxa, a gente não recebia um tostão, né? Não recebia nada. Só que, agora, por exemplo, que está voltando tudo, o pequeno empresário, ele pode fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o salário. É Então, disso que eu gosto, você sabe? tem que comparar. Eu gosto muito da minha vida, né, com a minha liberdade. Talvez eu ganhe quase quanto como um empregado, no final das contas, né, ou até menos. Porém, eu faço o que eu quero. No começo é sempre menos, né? Sim. Muitas vezes a gente pula o mês do salário, sabe? Paga tudo e agora sobrou? Não sobrou pra mim, porra. Mas vamos pro mês que vem, né? Mas qual que é o ponto de vista? O ponto de vista é, lá na frente eu posso conseguir ter uma curva exponencial e talvez ganhar 20, 30 vezes mais do que uma pessoa Mas normal. isso aí é uma construção de equity, né? É uma construção de É valor, uma construção exatamente. de equity, porque é um valor que ele não está na tua mão agora. Porém, alguém pode te oferecer ou pode te fazer uma proposta por aquilo que a tua empresa vale, né? Ela pode ser vendível, exatamente. Amanhã depois É que nem vem um grupo. menino, né, que vendeu antes da pandemia para vocês. E esse foi o grande motivo pelo qual a gente fez o laboratório, foi fazer tirar da nossa mão a responsabilidade de ter uma boa pizza. Tá entendendo? Hoje não depende mais de mim ter uma boa pizza. Hoje nós temos os processos para uma boa pizza, que pode ser eu que faço, pode ser o cara que comprou de mim, pode ser o cara que veio. Então, hoje, nosso negócio, eu posso dizer, é vendável. Né? Eu posso vender a Basídio hoje para alguém que queira comprar, mas antes não podia. Quando Claro. era um local, quando era 2 local, quando era Isso. 4 local e não tinha, né? Eu não conseguia vender. Porque esse cara ia ter que frequentar os 4 locais e fazer a pizza e tudo mais, entendeu? Então, Sim, claro. fica Quando o laboratório simples, né? foi aberto justamente para eliminar o problema que já tinha nas 3 pizzarias e em Verona, porque a gente abriu Verona, né? E daí era 4 produções, né, cara? Como é que faz? E daí, nesse meio termo, a nossa empresa mais velha, ela disse, ok, a gente precisa de um laboratório. Aí o Confid, que já fez a operação de lá, ele falou, então vamos fazer uma operação pro lado de cá. O que você precisa? A gente precisa disso, o que dá? Dá tantos mil euros. Vamos abrir? Vamos. Então pegamos. Precisa pegar um Capanone, então. Acha o Capanone. Claro. Um barracão, né? No mesmo período... Um galpão, né? Um galpão. No mesmo período que a gente tava procurando a pizzaria lá, pra empresa com o Marcos, pra empresa madre nossa, a gente tava procurando o Capanone aqui, o galpão aqui. A gente pegou o galpão, abrimos, e daí é uma coisa, é praticamente um micro ecossistema. Sim. Por quê? Porque o galpão de produção, o laboratório, ele faz as pizzas para as pizzarias e alguns produtos, né? Característicos. A cebola caramelizada, a abóbora, a gente faz a batata ao forno, que é uma coisa que você come, sabe? É deles, nos outros são diferentes, né? E as massas para as pizzarias, né? Mas daí com o Covid, eles estavam com tudo isso aqui pronto. As pizzarias trabalhando pouco. Né? Cliente nenhum empurrando, custo alto. O que a gente vai fazer? Vamos criar alguma coisa que a gente é capaz de fazer, cara. O quê? Não sei. Sei lá, no Brasil a gente conheceu lá que tem uma grande fábrica lá no Brasil que se chama Bread Maker, né? Os caras são a puta fábrica de pão de hambúrguer, que os caras são fera. Vamos tentar fazer um negócio parecido aqui na Itália para o mercado italiano. Vamos lá. Criamos uma linha de pães junto com o Éder, foi fazendo os testes ali, provando e tal, conseguiu criar essas receitas desses pães e começamos a oferecer. Eu ia bater na porta dos negócios, oferecer esse pão, entendeu? Aí os caras não estavam vendendo hambúrguer, eles iam comprar pão como? Entendeu? Aí 1 ou 2 foi provando, sabe? Alguém foi comprando aqui, foi comprando lá. Hoje, o faturamento da fábrica, ele se igualou a 2 pizzarias nossas, entendeu? Então é um crescimento contínuo,
né? Tá exponencial, né? Tá A gente está aumentando. trabalhando agora, tem uma interna, uma sales manager que faz a organização de vendas e a estrutura estratégica do negócio internamente, Sim. faz ligação, ela organiza a visita, eu faço as visitas quando eu posso junto com ela, agora ela Sim. já está saindo Ajuda sozinha, a organizar as ideias prospecta o cliente fora, traz o cliente visitar Boa. a fábrica, Boa. entendeu? A gente já está trabalhando com 4 distribuidores, grossistas, com a segunda marca, que Boa. nasceu, foi um fruto da pandemia. CCC, Porque até então era só pizzaria nosso CCC. foco. Foi uma dificuldade que foi um chute na bunda que te botou pra frente, né? Exatamente. Exato. Nesse Exato. aspecto. E Exato. nesse caso agora, a gente tem não só uma rede de pizzarias que é potencialmente vendível amanhã, ou Sim. que pode receber um investimento, mas a gente tem uma segunda marca Uma marca que pode ser vendida no futuro, Sim. entendeu? Que A se torna parte. uma fábrica. A parte. Ragazzi, chegou a hora do café, a nossa pausa, o nosso cafezinho, né? E nos vemos daqui a pouco. L'ora Isso del aí. caffè. Show. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. A Baseggio Pizza ao Talho é uma pequena rede de pizzarias aqui no norte da Itália com um grande objetivo: saciar a felicidade, uma mordida depois da outra e uma praça depois da outra, dando muito mais valor à boa e velha pizza ao talho. Voltamos do nosso cafezinho, sempre muito gostoso, um café italiano com os amigos aqui brasileiros no Vêneto, né? Vêneto. No coração do Vêneto, do Lago de Garda, né? Aliás, vocês são ítalo-brasileiros ou só Sim, brasileiros? ítalo-brasileiros. Todos os brasileiros. Né? Com cidadania italiana, né? Sim, sim. Bacana, bacana. Ô Marcos, eu queria Ah. te perguntar uma coisa, assim, eu sei que o seu segmento de construção, ele é muito bom, né? Porque nesses últimos anos a Itália teve, né, aquele bônus, né? Não sei se os nossos amigos no Brasil sabem, mas o governo deu muito bônus, Incentivo. Incentivo, né? é. Que era o 110%, Sim. era para reformar, né? Fazer reformas. Porém, sei também que é difícil, porque é difícil receber, né? É um trabalho bem... Assim, com o começo com o começo da pandemia ali, o governo ele veio ele vinha de encontro com as dificuldades dos empresários italianos, né? Quando eu abri a minha partida IVA, acabei virando uma pessoa que trabalha na construção, né? Um artesano, um artesanal que trabalha na parte da construção. O governo viu o incentivo da construção civil pelo super bônus, né? Que era 110% daquilo que tu investiu na tua obra. Porém, o teu apartamento, a tua casa, a tua vila, ela teria que ter um aumento na classe energética, né? Que é o que é? É aumentar, diminuir o consumo de gás carbônico, diminuir De energia energia elétrica, gás para aquecimento. Então foi aonde o governo viu nisso como dar um incentivo. E aí começou muito serviço, muito trabalho, entendeu? E aí faz serviço de capoto externo, né? Que é o revestimento de casa com polistirol, né? Com isopor por fora, né? E aí tem o isopor de 10, tem o de 15, tem até o de 20 centímetros por fora da casa para aumentar o isolamento, né? O isolamento térmico das casas, tanto no inverno quanto no verão. E aí foi aonde eu entrei, né? Trabalhando com pintura e cartão gesso e também capoto. Capoto hoje um pouco menos, né? Capoto. Porque no verão pra trabalhar com capoto é complicado, né? Nesse sol aí de 40 graus aí na rua aí não tem como, Porque como que é o capoto? Primeiro explica um pouquinho o que é. o capoto, como eu falei antes, entendeu? É uma placa de isopor Sim. que ela vai ser colada na parede
do apartamento, Sim. por Pro lado de fora, fora ou pro por lado de dentro? fora. Lá de fora. É colocado os pinos de fixagem, né? Sim. Que são aí em torno de 4, 5 pinos de fixagem por painel, que é furado a parede, feito a fixação. Depois de fixar esse painel, vem uma rede poliestirene com uma demão de cola por cima, mais uma segunda mão de cola e depois mais uma demão de entonaquino. O entonaquino seria uma tinta já pronta, né? Por exemplo, escolhe lá branco, azul, verde, vermelho, e vai ser passado esse produto em cima dessas duas demãos de cola e já fica pronto. Então esse aí é o capoto, né? E aí essa cola, esse entonaquino, ele é um entonaquino com base com silicone dentro, que ainda aumenta mais ainda o isolamento térmico da casa. Né? É interessante dizer que casas que, tipo assim, fora tá em torno de 30 graus, 35 graus, a casa dentro ela vai estar fresca, em torno de 15 graus a menos. Entendeu? Então isso também reverte em benefícios, tanto no inverno quanto no verão. Usa Então, menos o ar-condicionado, usa menos a estufa Sim. a pele. isso. Acaba Então economizando. a classe energética dessa casa Aumenta. acaba aumentando, entendeu? E aí é onde entra o super bônus do governo. Que explicamos também o problema da energia na Itália, né, da classe energética. Aqui nos países, né, nos vilarejos, nas cidades históricas, quase todas as casas são de classe baixíssima, né? Sim. D, G, como é? Por tá. quê? Porque são prédios de 700 anos, 500 anos, e então, assim, tem uma dificuldade em fazer a coibentação, né? Uhum. Então, essas medidas são feitas para tentar reduzir, né, a utilização de energia. Sim, sim. Só que nos prédios históricos é mais complexo fazer esse capoto, o né? problema Se tem a fachada... E se tem a fachada em prédios históricos, eles fazem o isolamento por dentro daí. Aí é onde usa o cartão gesso, né? O gesso acartonado com isolamento de lã de rocha por dentro. Mas como você faz? Se você, por exemplo, tiver uma janela muito bonita que você vai para cima? Vai em cima dela e faz Requadra a o janela, né? requadro na janela, né? E vai a estrutura de zinco, né? Mas para cima da janela, não. Não, em cima da janela não. Ela vai tá. até o nível da janela, depois é feito um requadro. Então a parte da janela não vai ser coibentada. Não, digamos. não. A parte da janela não. Mas porém as paredes elas vão ser Interessante. Vou anotar isoladas. aqui a consultoria do... Depois eu vou fazer um boleto aí pro passa o Bom Dia de telefone, São agora Paulo. passa o telefone para quem quiser os seus trabalhos. E... Se precisar, viu, reformar a casa na Itália, já temos. E aí acaba, e depois feita essa estrutura por dentro, é colocada as lã de rocha, né? Que é um elemento natural. Tipo uma lã de vidro. É uma lã de vidro, né? Você atende também a região de Firenze, né? Só pagar a transferta. Pode. Né? E aí é feito então o isolamento com essa lã de rocha, que também é outro material natural, né, que faz esse isolamento. Então, em prédios muito antigos, A né, parede pode estar gelada, danado. no entendeu? inverno. E aí tu faz por dentro. E aí também aumenta a classe energética do imóvel. Né? E falando sobre isso, né, tanto quanto o 110%, é a questão de receber esse dinheiro, né? Que você comentou antes, né? Sim. É que hoje o que está acontecendo aqui na construção civil na Itália é justamente a falta de mão de obra. Né? A falta de Sim. mão de obra porque teve um boom, um aumento muito grande de construção. A Itália hoje é um canteiro de obras, aonde tu vê reforma, tu vê construção de apartamentos novos, casas novas. Então isso deu um boom na construção civil. O único problema que eu vejo na construção civil hoje é a parte de receber esse dinheiro, entendeu? Porque muitas vezes são empresas que passam para a empresa tal, que passam para a empresa tal, e eu sou o último da linha, entendeu? Então acaba que, por exemplo, uma empresa lá, uma empresa muito grande, pega um serviço muito grande, ela vai passar para uma outra empresa menor, que vai passar para outra empresa menor, até chegar a mim, entendeu? Então eu sou o último da linha a receber. Então gira em torno de 90 dias para receber. Eu trabalho hoje, eu trabalhei mês de julho,
eu vou receber lá para final de outubro. Só vai ver dinheiro dali 3 meses, né? Aí que tá a importância, difícil, né? aí que tá a importância de tu tá bem organizado com as tuas finanças, né, com uma reserva de emergência, a Sim. qual que tu não precisa contar com o dinheiro que tu trabalhou naquele mês, né? Pro pão, né? E pra pagar o gás, e pra pagar tuas despesas. Tudo, né? minha despesa de Escola. combustível, despesa de alimentação, minhas compras durante o mês. Então tu tem que estar organizado justamente para isso. Para aquele dinheiro que tu trabalhou o mês anterior, não te fazer falta. Mas saber que tu vai receber daqui 2 meses, quase 3 meses. Sim. Então é isso. Sim, gente, é complicado, né? Voltamos àquela preparação, né? É o planejamento, né? Todo Planejamento. mundo pensa que a vida fora do país é esse mar de rosas, mas tem alguns detalhes que às vezes desanimam, né? Mas afinal, assim, essa pergunta para todos vocês, né? Vocês amam a Itália, né? Opa. Tem É o Partiu despertador. o despertador, né? Era a hora de acordar, desculpa. É o desperta a dor, né? Continua. Essa eu vou cortar. Corta. Tô brincando. Não, assim, afinal, por que vocês gostam da Itália, amam, né, a Itália? Vocês acham que qual é a razão? Porque às vezes eu escuto muitos italianos, né, se queixando, reclamando que a Itália aqui, a Itália lá, inclusive os italianos que estão no Brasil, né? Mas no final aqui temos a prova concreta que dá para conseguir coisas até na Itália. Por que vocês gostam daqui? Eu até nós estávamos almoçando, eu comentei que eu não gostava da Itália. Sim, você falou em off, né? Eu Você me não contou. gostava da Itália. O meu começo como imigrante aqui na Itália foi bem complicado, porque eu não me sentia em casa. Né? E eu demorei aí um processo de uns 5 anos até começar a gostar disso aqui. Gostar aqui do lugar onde eu moro, curtir o lugar que eu estava morando e aproveitar um pouco mais. Foi aí que mudou a minha cabeça e eu comecei a ver com outros olhos o lugar onde eu estava morando, né? O quão eu estava sendo privilegiado, né? O que te fez mudar, Marco? Foi muita questão de cabeça, sabe? Foi uma questão de cabeça porque antigamente, como eu fazia serviço de restaurante, era o serviço que tu trabalha de manhã, vai pra casa, descansa, e à noite tu tá no restaurante, chega em casa meia-noite, toma um banho, dorme, no outro dia de manhã tá de novo função, lá, né, cara? entendeu? Então, só que mesmo assim eu trabalhando na parte de restauração, eu conseguia aproveitar muito mais quando eu tinha meu dia de folga, ou tinha minhas horas livres, entendeu? Quando eu tinha minhas meias jornadas de folga. Então eu conseguia aproveitar mais. Foi ali que eu comecei a gostar daqui. Tanto que quando eu ia pro Brasil as primeiras vezes, eu voltava aqui, eu ficava em depressão por um mês, mais ou menos. Ficava em depressão, não queria sair, não queria ir pra lugar nenhum, porque eu não tava me sentindo em casa. Claro, com aquela ideia de férias, né? Quando tu vai pro Brasil de férias é muito bom, né? Leva uma graninha pra gastar, aluga um carrinho legal pra te passear, sabe? E eu ficava com aquela ideia na minha cabeça, assim, porra, o Brasil é muito bom, é muito bom. Mas, porém, eu ia de férias pro Brasil, eu não tava vivendo lá. Então eu esquecia do tempo que eu morava no Brasil. E de uns 6 anos pra cá, mais ou menos, 7 anos, que eu mudei a minha mentalidade. E hoje eu gosto daqui da Itália como eu gosto do Brasil, entendeu? Eu me sinto em casa hoje aqui. Eu já criei vínculo com essa terra. A gente criou negócios aqui na terra, aqui na Itália. E isso acaba, digamos, tirando da minha cabeça aquela ideia que, pô, eu não gosto desse lugar. Não, hoje eu gosto desse lugar e é a minha casa, entendeu? Sim. Legal isso. Legal. E pra vocês? Cara, a gente vem de uma família onde nona e a nona falava dialeto em casa, né? Dialeto vêneto na casa deles. Pra brigar, principalmente. Por isso que você fala tão bem com o sotaque vêneto. Não, porque isso aí é Você aprendeu aqui? Por estar vivendo aqui. Um conselho que eu dou pro pessoal também que vive aqui é conviver com italiano, ter amigos italianos que você acaba falando mais parecido com eles. Além de estudar, né, gente? Estudem, mas também fazer aquela experiência. Façam um pouco de amizades sociais, entendeu? Tem que sair de casa, tem que ter um amigo do lugar. Se eu for pra China um dia, eu quero ter um amigo chinês, sei lá, sabe, comer igual eles. E é o que a gente faz aqui na Itália, né? Inclusive ontem à noite a gente tava com nossos amigos, né? Indiano, italiano, falando só em italiano com eles, né? Sim. Então, a gente veio pra Itália, assim, eu vim pra Itália junto com meu primo,
Depois o meu irmão veio mais tarde, né? Meu irmão não queria saber da Itália. Não? Nada a ver, não. Não. Ele já tinha 2 empresas lá no Brasil quando era... Ele saiu de casa com 14 anos. 14 anos. 14 anos ele saiu de casa, foi morar com um sócio. Ele já tocava, depois ele conta a parte dele. Tocava uma rádio. Obrigado. Daí eu vim pra cá com o intuito de fazer cidadania, porque o pai tinha começado a fazer a papelada com um advogado, aquele negócio, sabe? Gastou uma nota e não tinha conseguido dar em nada e precisava ir pra Itália. Aí eu falei, vou eu e meu primo. Eu tinha 18 anos, tinha uma filha de 2 meses, que ela nasceu pequenininha. Você tinha filha já? Eu tenho uma filha de 15 anos hoje. Nossa. Então, passou-se já, né, período. Então, o que acontece? Eu vim pra cá, eu tinha essa nenê pequenininha, que morava na casa do meu pai. Eu ganhava R$400 por mês e tinha um Chevette velho, não conseguia nem abastecer meu Chevette. E, porra, minha filha pequenininha tinha que dar um jeito, cara. Como é que você vai fazer? Vai fazer teu pai pagar as fraldas pra tua filha? Né? Nossa. Aí vamos pra Itália. Então vamos pra Itália. Pegamos um dinheiro emprestado, Sim. né? Eu lembro, deu 5 Você mil é bom reais. nisso, né? Bravo. Você é Eu gosto bom. de fazer dívida, cara. Eu comigo, 1.140 euros, cara, fora a passagem. 1.140. Passagem, 1.140 euros. E vamos pra Itália. E viemos pra Itália, aí cheguei aqui, aí fizemos a dupla cidadania. Aí ficou. Mas a ideia era vir pra Itália pra ir pra Áustria. Porque na minha cidade tinha um pessoal que trabalhava na Áustria, em canteiro de obra. Mas é aquele canteiro de obra que na Áustria é comum, na Alemanha é comum que o cara mora lá dentro. Tem containers que os caras vivem lá e o cara vive lá 10 meses lá. Entendeu? Um ambiente bem pesado, assim, sabe? Junto com, imagina, um peão de obra, né, cara? Você tá lá dentro, lá, você vê de tudo. É o preconceito aí com o peão de obra? Não, nada a ver. Mas assim, os caras são bem rudes, né? Os caras são, sabe, você vai lá, se você fazer uma piada errada, os caras cagam com você, né? Então, acabam com você. O cara moravam lá, eles trabalhavam 10 meses e voltavam pro Brasil com todos esses euros e faziam investimento. E pra mim, cara, porra, ir pra Áustria era ganhar dinheiro e mudar a minha vida. Eu precisava de dinheiro pra minha família. Entendeu? Então eu falei, vou pra Itália, faço dupla cidadania, que daí eu tenho a porta aberta pra ir pra Áustria e trabalhar no canteiro. E daí cheguei na Itália, Itália, né, cara? E não foi pra Áustria? Não. A Áustria, não. Só Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Como a gente tem o podcast, né, a vida lá fora, a gente já também vê muitas pessoas que tinham ideias de ir para outros lugares, acabam chegando aqui, ficando aqui, não tem. Assim, os planos são aqueles até que você chega aqui. Depois Até um negócio que eu li esses dias numa outra página de um pessoal da Irlanda, que se tu tá no Brasil, antes de chegar no país que tu quer chegar, tu tem vontades, né? Tu tem sonhos, tu tem planos. Tu chega no lugar que tu quer, tu estás ali e os teus planos mudam. Né? Meu plano era chegar aqui em 3 anos, construir 3 casas e voltar pro Brasil e viver de aluguel. Totalmente. Tanto que pra chegar aqui. Só igual, né? 3 anos foi o tempo que eu levei pra me estabilizar e ter documento. Eu fiquei 2 anos e pouco sem documento. Já era pra você estar rico, né? Então, pô, fazendo as contas, né? Atrasou um pouquinho os planos. Mas... Então, quer dizer, os planos que a gente faz, chegam aqui, acontece tudo diferente, entendeu? Mas isto acontece porque você chegou, né? E chegou também a burocracia italiana, né? Te ajudou, também. falando, bem-vindo, meu amor. Agora você vai ficar aqui 3 anos só pra... Não, brincando. Só pra fazer documento foram quase 3 anos, entendeu? Esse é o... É complicado. Complicado. Bom, E você? Eu saí com 14 anos de casa, fui morar numa cidade vizinha, fiz uma sociedade com um grupo de dança. Ali na nossa região é muito forte a cultura gaúcha, né, do Rio Grande do Sul. E tem CTGs, e tem grupos de dança, a parte artística do CTG. Então o CTG ele é um centro de tradições gaúchas, né? O gaúcho que é o papel do cowboy brasileiro, né? Lá do sul. Muito forte, muito presente na nossa cultura lá. E é muito cultuado também pelo Paraná, por Santa Catarina, parte de Santa Catarina. Nessa cidade onde a gente foi morar, a gente tinha o intuito de montar uma empresa e trabalhar com esse tipo de cultura nas escolas. Né? Era um projeto bacana e bem revolucionário, podemos dizer assim, porque não se vê ninguém fazer esse tipo de coisa a não ser nos centros de tradição. Né? Esses centros de tradição são grupos de pessoas, 200, 300 pessoas simpatizantes daquela causa que se reúnem 1 vez por mês, 2 vezes por mês, para estar cultuando essa tradição.
né? Vivendo ela, né? Vivendo, né? Tem vários ramos, né? Tem a parte de criação de cavalo, de tiro de laço, tem a parte de criação de gado, depois tem a parte artística, que são as poesias, que são as danças tradicionais birivas, que são só efetuadas por homens, depois tem aquela com as mulheres, tem, enfim, uma infinidade de coisas que englobam toda essa cultura gaúcha, né? E, enfim, nesse município nós começamos, fizemos um trabalho com uma prefeitura, montamos essa empresa e começamos a fazer licitações, né, participar de licitações e vender o nosso trabalho para essas escolas. E deu muito certo. No giro de 2 ou 3 anos, assim, eu consegui 4 municípios, estava trabalhando em 4 cidades diferentes nas prefeituras, só que sabe muito bem que política é política, né? Com 4 anos trocou tudo e você nunca tem aquela segurança de estar fazendo um trabalho de longo prazo. Sim. Né? E infelizmente isso penalizou muito nós, porque ao mesmo tempo que a inflação começou a pegar, combustível começou a aumentar, a gente girava muito, andava por várias cidades e o custo começou a aumentar demais, a gente acabou também ficando à mercê da política. Trocou alguns partidos, A gestão, né? Isso. Aí a gente acabou perdendo algumas prefeituras, aumentou o custo, acabou ficando inviável. Ao mesmo tempo, eu tinha uma rádio comunitária que eu acabava, eu era junto com esse sócio, a gente era os 2 diretores, né? Eu era a parte técnica e ele era a parte mais comercial. E nessa da rádio a gente tinha uma equipe que tocava a rádio, né? Eu vinha ali pela madrugada, eu trabalhava de madrugada, porque trabalhava com dança o dia todo, né? Chegava ali por umas 10 da noite e eu ia fazer a parte de montagem de comerciais. Sempre tinha uma grade de comercial que mudava, né? Eu cuidava muito para que as empresas ficassem, né? É a promoção do supermercado que mudou, é a loja de roupa que lançou uma 50% de desconto. Então tem que ficar ali montando aqueles áudios, editando e, né, renovando sempre. E é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? A comunicação e a parte técnica mesmo. Aí, a partir dali, começou a ficar insustentável a coisa, porque aumentaram-se os custos, a rádio também tinha uma participação política, não era minha a rádio, eu só gestia essa rádio, então era um grupo político que era sócio, aquele grupo rachou, então era sócio falando para eu falar bem de um político, o outro falando mal, então eram 2 sócios brigando porque queria que eu falasse de um jeito, falava do outro, uma coisa assim bem pesada. Acabou ficando insustentável, eu liguei pro meu irmão, meu irmão já vinha fazendo férias lá e mostrando que ganhava dinheiro aqui na Itália. O erro de muitos que cometem aqui, que gastam o que ganha no verão, né? E eu fazia isso e ele gostou de ver. Não, na verdade assim, pô, se ele tá bem lá, eu tô uma merda, tô cagado aqui, vou parar lá também, né? No final das contas, cada um busca o melhor, né? Claro. Aí acabei vindo pra cá, a gente foi trabalhar no mesmo camping ali com pizza e sempre trabalhamos com pizza. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre trabalhei com pizza. Sim. Fiz, lógico, alguns trabalhos assim no período em que eu estava esperando a cidadania. Sim. Né? Até depois, assim, quando eu acabava o trabalho na pizzaria à noite, eu fazia, às vezes, alguns bicos de lava-prato, sempre, né, Sim. pensando em aumentar a renda. E é isso aí, eu acho que... Mas assim, você gostou da Itália porque você viu que dava pra ganhar, dava pra ter uma segurança ou também tinha outras coisas? Não, eu tinha a mentalidade de me organizar, de organizar minha vida, de voltar. Porque no começo você não gostava da ideia de ir pra Itália? Não. Sempre fui muito contra e sempre tive aquela coisa. Mas você assim, conhecia, não? Não conhecia. Não conhecia, mas eu tinha um preconceito de que não se tinha aquela coisa, pra se dar bem tem que ir pra Itália, né? Porque você tem a oportunidade que muitos gostariam de ter. Porque você tem que ir pra Itália. Mas quem é que disse que eu tenho que ir pra Itália? Eu tenho que ir se eu quiser. Então eu acho que muitas pessoas passam por isso no Brasil. Pessoas que têm dupla cidadania, família pressiona concordo. pra ir. Eu também tinha isso, né? Com Europa, especialmente Inglaterra. Porque aqui, né, apesar de estarmos numa situação, digamos, diferente, talvez melhor que no Brasil, jovens muito vão pra fora, né? Muitos italianos. Então, por exemplo... Tinha muita gente falando, se você quiser ser jornalista, você tem que ir para Inglaterra, ou Estados Unidos, ou Alemanha, ou qualquer for, né, qualquer país, mas não aqui, que aqui acabou o jornalismo. Então, assim, é pesado, sabe, escutar isso quando você é jovem e o velho que já pegou a aposentadoria dele, já trabalhou a vida toda, né, acabou, só porque eu tô começando. É frustrante, exatamente, né? Isso que aconteceu comigo, daí acabamos... até tendo algumas discussões, eu e meu irmão, eu e minha mãe, enfim, normal, né?
Mas aí eu me peguei no mato sem cachorro mesmo, né? Eu acabei me ferrando e a única oportunidade que eu vi, assim, a única possibilidade de sair do mar de merda que eu me enfiei foi de vir pra cá. E depois eu até me dei muito bem, assim, porque eu acredito que eu sofri muito menos que muitas pessoas, sabe? Porque vindo pra cá, já tinha essa documentação da parte do meu irmão toda encaminhada, no giro de um mês eu consegui identidade, já tava colocado, já tava trabalhando em 3 meses, depois eu pude me dedicar a fazer uma carteira de motorista, tudo mais, coisa que a gente não vê normalmente, né? Sim. Mas, nossa, eu acho que, assim, a partir daí, quando a pessoa bate aqui, a pessoa não tem noção do que é. Não falar a língua, depender de tudo, de tudo, tipo assim, de alguém pra tudo, né? E depois você vai aprendendo, você vai vendo, as condições aqui são muito melhores, você poder gastar num mercado, comer coisas que lá no Brasil você teria que ser um dentista, um médico pra você se dar o luxo de comer. Entendeu? Então é algo verdade. assim bem interessante assim. É verdade. né? Não. Eu até não comentei, mas é o porquê da Itália hoje, por que eu gosto da Itália. Um dos motivos também é essa acessibilidade, né? Acessibilidade à segurança, que hoje eu deixo meu carro com a chave na ignição e ninguém vai mexer, com a carteira ali no painel ninguém vai mexer. Só me diz onde é que se faz. Isso você tá um pouquinho arriscado, Me avisa onde é que tu deixa teu carro. mas- Exato, me avisa porque... Tudo bem que uma vez eu fiz também a mesma coisa porque esqueci a noite Aconteceu alguma inteira. coisa, não? Não, nunca aconteceu nada, mas... Então, porque você tá na Itália. porque você tá na Itália, Se você cara. faz isso aí Sim. no Brasil, Sim. Já era. Então, assim, e essa acessibilidade tipo, a proporcionar pra minha família Isso aquilo que, se fosse no Brasil, eu teria que ser um médico, um advogado bem-sucedido, alguém que tenha realmente condições de bancar uma vida melhor pra família. E hoje em dia, não. Hoje em dia, com pouco, eu trabalhando, a minha esposa trabalhando, a gente tem uma vida digna, entendeu? Podendo botar na mesa aquilo que a gente quer comer, podendo vestir aquilo que eu quero vestir, entendeu? Tendo essa opção eu acho que no Brasil o cara deveria ser pelo menos um empresário bem-sucedido ou um bom profissional bem-sucedido. Pra você dizer, minha filha com 10 anos ela já entende inglês, já pode falar inglês, mas eu não tô pagando nada, entendeu? Ela é escola pública mesmo, Sim. entendeu? Eu fiz uma operação maxilofacial, entendeu? Que no Brasil teria custado aí uns 100 pau, eu acho, entendeu? A Aqui gente custou sempre fala, zero. a mesma escola que as minhas sobrinhas estuda a filha do milionário ali daquela cidadezinha que a gente mora. Entendeu? Então elas têm uma inclusão social muito boa, entendeu? sim. Inclusive nas províncias italianas ainda ricas, né, digamos, as províncias do centro-norte, até do sul, né, as províncias um pouco menores, cidadezinhas como Verona, tem uma qualidade muito alta, né? Por exemplo, já em Milão, você vê que o povo começa na escola privada, Os extremos, né? começa a querer o inglês super top, o não sei que, entendeu? Aí começa a fugir. Se você me permite, eu até gostaria de citar o Jô Soares, que foi um grande comediante brasileiro que faleceu agora 2 dias atrás. Sim. Ele, numa das frases dele, ele colocou assim que um país desenvolvido não é o país em que o pobre pode andar de carro, é o país onde o rico anda de transporte público. Exatamente. Então é uma coisa bem interessante o fato de que você tem a estrutura psicológica, mas né, não existe uma elite que fica lá, entendeu? Claro. Imagina você pegar de Turim para Nápoles, né, ou para Roma. Se você é um profissional, você pode pegar um trem-bala e vai tranquilo, né? Aqui nós temos vários clientes que vêm comer de Ferrari. Mas o que significa isso? Nada. Quer dizer que ele tem dinheiro para comprar um carro caro. Entendeu? Porque ele é uma pessoa tanto igual com aquele outro que estava trabalhando e que vem comer a mesma pizza pelo mesmo valor. Quando eu cheguei aqui, tive um problema enorme com o meu chefe, por ele ser conde, por ser de uma família... Ele é, né... Assim, era meu chefe, uma família nobre. Aqui meu irmão ou lá? Aqui. Meu irmão botou assim uma pilha enorme em mim. Pô, o cara é conde, o cara é milionário, você respeita o cara, fala italiano, estuda bem e tal. Mas lógico, ele botando pressão em mim pra eu falar o italiano mais bem correto. possível, né? Eu entendo ele perfeitamente, mas o fato é que eu
vim de lá com esse bloqueio enorme. Com essa crença. Com essa crença limitante de que as pessoas que têm Muita grana são... Algo mais, no caso. Exato, e eu preciso servi-las ou tentar, assim, o máximo, sabe, não posso falar mal. É a subserviência, né? Mas no final não era assim. Não, eu fui assim, eu fui um babaca no começo, porque a pessoa que é bem-sucedida, vê na hora que você trata o meu irmão de um jeito e você me trata de uma forma diferente, só porque eu tenho. Entendeu? Então você acaba sendo um babaca. Claro. Né? Então é uma dica interessantíssima para quem tá chegando aqui na Itália. Trata o cara como ele é. Ele é teu chefe milionário, bilionário, dono de metade da cidade. Foda-se. É verdade. Ele é uma pessoa de boa, cara. Conversa com ele igual, dá buongiorno, você entendeu? Se você não fala bem, dá buongiorno, não tem problema, dá buongiorno pro cara. Seja o máximo educado nas palavras. Exato. Ele vai te dar valor por isso. Ele vai te dar valor por aquilo que tu é e não por aquilo que tu pensa que tá sendo, entendeu? Se vai estar babando nos ovos dele ou não. Entendeu? Sim, é verdade. A gente sabe bem, né? Lá em Florença tem um restaurante muito famoso, chique, né? E tem o dono, ele claramente sempre vai Ferrari, vai um monte de... É um 3 estrelas Michelin, né? E, bom, uma vez aconteceu, eu não conhecia o cara no começo, né? Quando eu me mudei. Aí eu briguei com ele porque o carro tava estacionado mal, né? Sim. Porque, mas aquele cara é o cara... Bom, mas o carro tá estacionado mal. Depois a gente virou amigo, sabe, aquele negócio de... É sempre o carro mal estacionado, É sempre o carro mal estacionado. Depois, bom, aconteceu que agora a gente se dá uma ajuda, se precisar. Não, deixa aqui pra você, sabe? É aquele negócio, né? Não é porque ele tem clientes com a Ferrari que ele pode, né? Estacionar de qualquer jeito. Estacionar de qualquer jeito. Legal. Enfim. Mas, gente, antes de fazer a nossa última pergunta, que é a mais inspiradora, que conclui sempre os nossos episódios, eu queria saber um pouquinho mais sobre o podcast que vocês criaram. Já falamos um pouco, mas... Né, o podcast já tem 40 episódios, né? Mas vocês criaram aqui... nos estúdios, né, onde vocês trabalham também, e a missão de vocês é explicar um pouco a vida de vocês e dos entrevistados, né? Eu posso começar? Sim, pode falar. Começarei então. A nossa ideia do podcast, ela surgiu depois de uma reunião por causa das pizzarias, né, e também depois de 2 garrafas de vinho, né? Foi aquela sempre bom. Sempre inspira, né? Algo a mais. Então, o Ed, ele tinha uma grande vontade de escrever um livro e contar essas histórias, né? Contar a história dos imigrantes brasileiros aqui na Itália e, né, contar os perrengues, né? Apertos, né? Os apertos, as dificuldades com a língua, com a cultura, Sim. As gafes que elas já passaram aqui, né? E também recolher dicas para as pessoas que estão no Brasil, estão querendo vir para a Itália, o que elas têm que fazer, como elas têm que se planejar, parte financeira, o que elas não devem fazer. O que elas não devem fazer. E beleza, pô, a ideia é massa, eu gostei da ideia. E eu tinha a ideia de ter um canal no YouTube, né? E tinha a ideia de ter um canal no YouTube e também contando essas histórias, né? Entrevistando pessoas e contando essas histórias. Porra, são 2 ideias que ela tem... Vai juntando, elas são iguais, porém em formatos diferentes, né? E eu... Opa, graças. E aí, numa dessa aí, nós 3 conversando, e aí, vamos abrir então, vamos fazer um podcast. Por que a gente não faz um podcast? Já que o podcast é um modelo de programa que está em alta, né? Tá tendo muito consumo de conteúdo através de podcast. Vamos fazer um podcast? Mas como é que nós vamos fazer esse podcast? E aí a gente, o que nós precisamos, né? A gente precisa de microfone, iluminação, mesa de som, câmera, um computador para gravar os áudios, né? Um cenário mais ou menos, que é esse aqui que a gente tá, né? Aí câmera não, cara, câmera vai no celular mesmo, né? Estamos gravando no celular até hoje. Vamos filmar com o celular. Agora, ultimamente, que o nosso amigo entrou como sócio daí técnico. Samuel. Samuel. Ele viu que a gente precisava de ajuda, né? Porque ele olhou os 2, 3 primeiros episódios e falou, pessoal, vocês precisam de ajuda. Tá uma bosta. Tá uma merda. Uma merda. Eu sou, ele é nerdão mesmo, nerd pra caralho. E ele falou assim, eu gosto de edição, eu entro com vocês, depois a gente vê. Aí, no final, ele se tornou sócio nosso. E hoje é ele que é o responsável técnico. E aí a gente acabou fazendo com o mínimo possível. Sim. Eu posso gastar tanto. Beleza, eu tanto, nós estávamos em 3.
Aí eu tinha tinta preta, eu pintei as paredes. A gente comprou o isolamento acústico. Compramos microfone. Pela como eu falei. bagatela de 15 mil euros cada um. Nem Nem ferrando. Nem ferrando. Mas isso é uma prova ainda, né, que podcast pode ser negócio, né? Podcast pode ser uma empresa. Ainda talvez Claro. a vida lá fora não seja, né, no nível, mas vocês já estão preparados para ser empresa. Sim, né? nosso propósito já era esse, era mudar a vida das pessoas, né? E quando você ajuda as pessoas, o dinheiro lá na frente vem de consequência. Sim, entendeu? sim, sim. Automaticamente vai voltar. Porque a gente já tem aí mais de 6 mil horas, eu não sei quanto que vai ao ar, mas mais de 6 mil horas visualizadas no YouTube, entendeu? Então, quer dizer, 1.500 horas no último mês. Quer dizer, 1.500 horas, cara, o pessoal ouvindo, assistindo. E fora histórias. também os feedbacks positivos que a gente recebe, né? Pessoal comentários. pedindo pra participar, adorando, dizendo, isso Não, aqui tá e mudando a outra, minha vida. gente, tem uma outra questão, né? Que vocês estão no Lago de Garda, que é uma ótima região, mas claro que você não vai abranger, né? É isso. Uhum. Abranger a Itália toda, porque já pra mim, né, de Florença, são 2 horas e meia, É uma quase. pernada, né? Entendeu? Agora, já um brasileiro que mora em Roma, porém, né, já tá tendo um network, uma rede muito grande, Sim. né? E através do podcast a gente acabou conhecendo muitas pessoas, né? Até o Alessandro, por exemplo, que ele é uma ponte do nosso amigo Thiago Dalla, que também já esteve aqui nos nossos estúdios fazendo um episódio. Tchau, Thiago. Grande Thiago Dalla, um abraço. Abraço. E isso é mérito desse projeto que começou pequeno, ele ainda é pequeno, porém ele tem uma perspectiva de crescimento, né? E o propósito é maior ainda. E né? o propósito é maior ainda, Sim. isso que eu queria complementar. Porque o que a gente está fazendo aqui é realmente preparando a pessoa que está lá no Brasil e está querendo mudar de vida, assim como eu quis e decidi, e Sim. como a gente quis e decidiu, entendeu? A pessoa que está lá no Brasil, lá assistindo os episódios, muitas vezes ela é um insight que ela escuta que pode mudar a vida dela. Então, pro nosso podcast, impactar a vida das pessoas é o que mais importa. O Baiano Viajante falou pra nós, falou assim, o que vocês estão fazendo aqui vocês estão catalogando a história. Vocês estão fazendo um negócio não pra quem tá ouvindo vocês, pros netos de Sim, quem tá falando. exato. O cara Nossa, dizer, Exatamente. Forte, né? Exatamente, esse é um negócio que também, né, nós como Buongiorno São Paulo tivemos também no passado, né, 2017 foi criada a marca, digamos, em 2018 já começamos a gravar, mas se você vai na história, assim, você vai ver qual é o cara que falou de São Paulo, né, a São Paulo tá famosa pra quê? Não graças a nós, claramente, Claro. mas assim, na comunidade italiana, né, uma boa parte vai lembrar Claro. do que a gente fez, né? Então, assim, vocês estão fazendo o contrário, né? O inverso na Itália para os brasileiros. E isso vai permanecer. E eu sinto muito orgulho de ser o primeiro podcast ativo aqui na Itália falando da vida na Itália, né? A vida lá Sim. fora para brasileiros, entendeu? Porque é um projeto praticamente pioneiro aqui na Itália. Sim. Com audiência, muita gente aqui na Itália e também no Brasil, né? Mais ou menos 50-50. E eu acho que com o objetivo certo. Porque a gente poderia ser muito bem. Quer dizer, eu acho que a gente não deveria ser, e a gente, graças a Deus, que a gente não é, né? Mas a gente poderia ser assim, tipo, arrogante, né? Mostrar só a parte bonita e ostentar, né? E mostrar só o drink, né? Tipo assim, não cabe, Cara, né, eu cara? acredito Mas tem que- muita gente que mostra só o lado, assim, fantástico de viver na Europa. Olha aqui nós na Europa e papapá. Não, É. tem que Contribui mostrar lá você aquela imagem, trabalhando, aquela imagem de romantizada, né? Sim, sim, de viver sim, na sim. Europa. Não, a gente veio aqui e pá, vamos quebrar isso aí, vamos mostrar como é que é o dia a dia, a parte complicada, as dificuldades e, né? A nossa, Nossa, a nossa frase o nosso Lema. slogan, o nosso slogan de começo de abertura de episódio é: o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai sim. fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Então, pô, nessa frase, pô, já matou, cara. Já disse tudo. Aqui tu não vai ver firula, aqui tu não vai ver birro na bunda, aqui tu não vai ver frescura, aqui tu vai ver a vida como ela é, Tu entendeu? vai ver as valetas que nós cai, não os spritz que nós toma. É isso aí. Show de bola. Essa é
E até porque se fosse pra fazer algo que não fosse verdadeiro, eu não faria. verdade. Entendeu? Bom. Eu acho que eu perderia a minha identidade e eu não seria alguém que Sim, realmente sim. eu sou, entendeu? Bom, eu acho que o nosso público sabe muito bem como nós gastamos o meu dinheiro, né? Eu gasto meu dinheiro porque eles só vê eu comendo, né? Comendo nos restaurantes. Então, assim, todo o meu dinheiro é gastado, né? Nos restaurantes. Isso já sabem muito bem. Mas, enfim, gente... eu queria chegar, né, aqui no momento tópico. Se fala tópico, né? Em português acho que não. Se fala? Sim, Catártico, não sei se Acho fala. que na catártico não, Catártico mas não, ó, não, tópico não vou me aventurar. Vocês estão falando umas palavras aí que eu não conheço. Né? Tô misturando, né? É. Não, a gente acaba sempre, né? Os episódios, mesmo que sejam de negócios, né? Que tenham o diretor de não sei o que, da empresona, né? Ou também o cara que começou a estudar italiano, o cara que começou, nós terminamos sempre com essa pergunta, né? Vocês sabem, todos os caminhos levam para Roma, né? Se fala. E tem essa frase que eu acho que foi meio inventada no Brasil, os marqueteiros utilizam, é qual é a sua Roma, né? Para dizer o seu objetivo, o seu norte, seu desejo, né? E para nós cai bem, porque nós estamos na Itália, somos um podcast ítalo-brasileiros. Então qual é a vossa Roma, né? A Roma de vocês? Como a vida lá fora, né? Como, sim, a vida lá fora e também, pessoalmente também, como vocês desejam, né? Então, pessoalmente, a minha Roma é aquela de continuar trabalhando duro até que aquilo que eu construí me consenta de ir e voltar do Brasil à Itália quando eu bem entender. Isso é maravilhoso. Você me copiou, né? Não, Eu também quero a sua Roma. viu? Por quê? Porque eu acho assim, eu amo o Brasil, mas amo a Itália. Eu também. Entendeu? Eu E se eu também. precisar semana que vem pegar um avião, ir lá e ficar 2 dias lá, eu vou, resolvo e volto. Mas pra isso eu preciso de ter uma empresa sólida que me Uma consente fazer isso. autonomia, independência Isso. financeira Isso, robusta. exatamente. Já como a vida lá fora, né? Dá pra falar no final, né? Cada um fala a sua e fala Pode a ser, pode ser. Não, o que o Edipo falou faz muito sentido, eu assino embaixo e eu também já copio, né? Com certeza também é um dos meus objetivos, né? Ter a empresa aqui aqui na Itália e poder ir pro Brasil a hora que eu puder, ou então eu poder pagar um bilhete aéreo para meus pais vir me visitar aqui na Itália, eu acho que na minha opinião, seria muito importante para mim nesse momento, entendeu? Até pelo legame que eu tenho com a minha família. E fazer o que ele disse realmente faz sentido, entendeu? Então é uma Roma que ela é em comum acordo comigo, entendeu? Eu tenho também isso na Você vê como que ideia. muda, né? Eu gostaria assim de colocar a reflexão de que a pessoa vem pra cá pensando em pegar uma grana, voltar pro Brasil, investir e ficar lá, né? E quando ela tá aqui, ela descobre a cultura, vê todas as qualidades e vê que por que não viver aqui e lá? Por que não? É difícil? É uma busca incessante por uma independência financeira, algo que te dê um retorno bastante para você poder ir e voltar. Eu pensei que você agora estivesse falando que você não quer voltar pro Brasil, né? Que você não queria ir pra Itália, agora não quero voltar pro Brasil. Não, tô brincando. Não, mas assim, não. Então, essa é a grande questão. Se um dia eu voltar, acho que eu vou pro Paraguai. Mas é porque eu acabei... Não é brincadeira. Com a minha esposa, ela tem uma ligação forte com o paraguaia? Paraguai, a família dela mora lá. há É mesmo? anos e anos. Sim. Nossa, tem por que você não fazenda lá, contou? Podíamos fazer um episódio. Com certeza, teria história. Mas ela é paraguaia? Não, ela é brasileira, mas no Paraguai existem comunidades enormes brasileiras. E numa dessas comunidades a família dela vive, mora e Nossa, enfim, ela incrível. tem uma ligação enorme com o Paraguai. Tem uma, assim, agora a gente tá terminando, mas eu tenho uma curiosidade muito forte com o país Então Paraguai. nós vamos conversar bastante. Marcamos um Com episódio certeza, só eu e você. com certeza. Inclusive o Bom João São Paulo já fez um episódio sobre Paraguai para negócios, era Uruguai e Paraguai. Assunção? Buongiorno Assunción. Bravíssimo. Mas compartilhe com o meu irmão. Acho que essa busca por uma liberdade financeira que te possibilite ir e vir quando você quiser. Quando você quiser. Cara, acho que isso não tem o que pague, né? Pode ser clichê, mas é por isso que a gente tá aqui, né? A gente veio pra cá em busca de uma vida melhor. E uma vida melhor, realmente, ela se resume a tu ter liberdade de ir e vir, poder comprar, poder e tal. E uma das coisas que eu queria acrescentar, que no meu caso, é aquilo que
aquilo que fez eu gostar tanto da Itália, de eu estar aqui, eu poder também estar, de alguma forma, ajudando os meus pais no Brasil. Porque se eu estivesse no Brasil, eu não teria como ajudar eles. Porque mal eu estaria me sustentando, entendeu? E estando aqui na Itália, eu consigo ajudar eles de alguma Estaria forma. tentando não atrapalhar eles. Mas tem uma coisa muito importante que é, assim, quando você muda de país, você tem... Em italiano si fala pepe al culo, né? O fogo no... Como fala? Rabo. Fome, fogo no rabo. Fogo no rabo, fogo no rabo. Perculo. Legal. Porque você não tem ninguém, não tem nada, não tem... Você queimou os barcos, né? Isso se fala também? Isso, é queimar as pontes. Queimar as pontes, exato. E se você permanece, eu vejo isso quando estou em Florença, claro que eu trabalho muito, que eu faço muitas coisas, etc. Mas tem aquela, sabe, a vida é um pouquinho mais devagar, que é bonito, né? É legal. Mas quando estou em São Paulo, Frenético. é correr porque todo dia eu consigo ganhar alguma coisa, entendeu? Legal. Então eu acho que depende muito. São Paulo não é o meu país, então eu tenho que me virar. E aqui não é o seu país. Agora sim. Você conquistou, etc. Mas você tem que conquistar ainda mais. Até porque o início aqui ele é muito complicado para o imigrante. Eu acredito que os imigrantes italianos que foram para o Brasil, as dificuldades eram muito piores. Muito piores. Muito piores daquelas que a gente encontrou aqui há 10, 12 anos atrás, há 15 anos atrás, entendeu? Porque hoje é muito facilitado e vai para a internet, tem muita informação que vai te sanar dúvidas, entendeu? Que vai te resolver as tuas dúvidas, né? E comigo também não foi diferente. No começo eu não gostava daqui porque, uma das coisas também, é porque eu estava passando muita dificuldade. Não financeira, mas também psicológica, entendeu? De ter deixado o meu país, de ter deixado a minha cidade, meus familiares, meus amigos, meus pais. Então isso pra mim tava doendo muito. Só que a partir do momento que tu se estabilizou, viu um horizonte, conseguiu botar o pé no chão, se estabilizar, assim, porra, tô legal aqui, cara. Tem meu trabalho, tenho minha casa, tenho meu carrinho velho pra andar, sabe? Tô com as minhas continhas tudo paga, não devo um puto pra ninguém, entendeu? E ainda tô conseguindo investir no Brasil, consigo investir aqui na Itália e posso ajudar ainda as pessoas que eu amo no Brasil, entendeu? Então a partir desse momento o teu mindset muda. E tu acaba amando esse lugar. Muda. E dorme bem tranquilo. E dorme bem sossegado. Exato. Tava essa semana meio depressivo, meio pensativo, meio, né, pra baixo. E daí meu irmão falou uma coisa bem interessante, assim, que me deixou pensativo e refletindo, né, sobre isso. Ele falou assim, tá, cara, mas e daí? Se a gente não tivesse feito nada, o que tu... Porque eu reclamei assim, falei, bah, cara, a gente tá todos esses anos aí se fudendo, né, cara? Sim. E até hoje a gente se fode, velho. Horas por dia e parece que tá cada vez pior. Depois da pandemia, parece que tá cada vez pior. Mais peso nas costas, mais responsabilidade, mais, né? E ele falou pra mim assim, mas tá, velho, mas... E se você não tivesse feito nada? Tu estaria onde? Eu falei, estaria trabalhando em algum lugar de pizzaiolo e tal. Ele falou, e tu não estaria se fudendo igual? Eu falei, estaria. Porque essa é a realidade, cara. É verdade. Essa é a realidade, eu estaria fazendo você tantas estaria horas se quanto eu tô fudendo fazendo e não estaria ouvindo sertanejo enquanto eu tô trabalhando ainda. Porque Exato, né? Enfim, com a diferença que o cara ia te falar com o que você ia se fuder. Com que eu ia me fuder, né? E não poderia Tem nem que ter fazer escolha isso de no aquilo. que eu iria me fuder. Então, enfim, é uma coisa interessante, assim, para deixar também como uma reflexão, assim, para as pessoas que, por mais que você esteja há anos aqui, há anos aqui, uma hora... Eles vão lembrar que aqui não é tua casa. As pessoas vão mostrar pra você que aqui não é tua casa. Tipo assim, vai um pouco ao contrário do que foi falado até agora, mas assim, tipo, por você ser um estrangeiro, né, e você não conquistar a língua, por mais que você fale bem a língua, você vai tropeçar numa sílaba. E você vai encontrar aquela pessoa que vai te colocar pra baixo. Mas sabe? isso aí não é... Isso aí é dependendo muito da pessoa que tu vai encontrar na frente. Com certeza. Então tu vai encontrar pessoas que vão tentar te botar pra baixo. Isso aí com certeza. É verdade, então é isso, a importância de você ter uma consciência forte, uma decisão tomada que seja consciente e que acima de qualquer coisa que aconteça com você, aquilo é como dar numa rocha. Né? Você não vai... Mas isso acontece até com os italianos mesmo, não é só com vocês. Claro que vocês têm o problema dobrado. Mas tem gente, por exemplo, que começa a falar, esse cara tem 28 anos, então
não é pra prestar muita atenção nele. Porque, Claro, você não, entende? são Tem preconceitos uma muito cliente, fortes. eu contei pra ele antes, uma cliente me mandou uma mensagem falando, amanhã tem que fazer isso, né? Eu falei, buongiorno. Primeiro, buongiorno, Francesca, né? Falar o nome, ninguém sabe. Porque assim, eu não sou teu irmão, não sou teu escravo, sabe? Barreiras Aham. enormes entre sul e norte aqui. Existem barreiras Sim, enormes. barreiras enormes. Né, Entendeu? perceptíveis. Então, assim, é só você lembrar que você vale, você merece respeito, porque você dá respeito. Isso, Então, exatamente. assim, manter a consciência, manter a né? consciência. E se você erra, beleza, não precisa, sabe? O problema que eu vejo também é a perca de identidade. Quando a pessoa ela vem para um outro país e ela não é do país, entendeu? E ela chega aqui crua, sem falar a língua, sem conhecer a cultura, e ela tem que ter a identidade dela, né? A identidade ela tem que ser permanecer com a identidade, porque ela não pode virar um fantoche das pessoas que estão te mandando. Se eu sou empregado e a pessoa está me mandando, eu não posso virar um fantoche daquela pessoa. Ou ao contrário, tu até pode virar um fantoche, mas tu tem que colocar um prazo, uma data para aquilo ali acabar o mais rápido possível, é um entendeu? percurso, né? É uma passagem. Isso é. Porque a pessoa vai escolher o ruim, né? Ela vai escolher a parte ruim dela, entendeu? Sim. Uma parte ruim. Ou ela é ruim fazer isso, então põe a data e vai terminar, entendeu? Eu trabalhei por muito tempo de empregado pros outros, né? De Sim, funcionário. A partir do momento que eu vi assim, porra, não quero mais, cara. Não quero mais ser mandado pelos outros. Claro. Vou trabalhar pra mim mesmo. Foi isso que aconteceu. Sim, claro. Bom, essa foi uma Roma muito grande, né? Uma grande Roma. O império inteiro, né? Foi o Império Romano. Mas enfim, gente, obrigado, viu? Obrigado. A vida lá fora aqui, um episódio muito bacana. Baseggio também aqui copatrocinando o episódio. Exato. Obrigado, amigos. Foi de verdade um prazer. E agradeço também vocês, ouvintes, né, que acompanham o Buongiorno no Spotify, no YouTube também. Se lembra de se inscrever no canal. E até uma próxima. Gente, grazie. E come sempre, l'Italia è qui. Un grande abbraccio. Valeu! Valeu. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.